Em termos de proteção do trabalhador, IPI avançou muito. Em alguns anos atrás, nós escolhimos uvas aqui em Monte Belo e Bento, e nós não tínhamos a proteção que nós temos hoje, como luva, temos bota, né? Bota nós tínhamos, lógico, né? Mas luva e óculos de proteção para não furar os olhos, né? E protetor solar foi um avanço, né? É um avanço que nós estamos percebendo. Que o sol é um risco também, é um risco para esses trabalhadores. Então eles têm que usar o protetor solar, porque hoje acaba se tendo muito, aí o outro lado, câncer de pele, né? Ou envelhecimento da pele precoce pela situação da exposição solar. A gente observa bastante manchas de sol, os pacientes não se cuidam, a gente tenta orientar os pacientes que têm que usar protetor solar, que evitem o sol, os horários mais críticos, que não podem usar, só que mesmo assim os pacientes veem, é bem comum manchas de pele. Então, para todos está bem indicado o uso de filtro solar, no mínimo o número 30 durante o dia. E reaplicar a cada 2 ou 3 ou 4 horas, conforme o suor do trabalhador mesmo. Tem que se cuidar, né? Porque só os tempos para cá tá difícil. Apesar que na pareira, o tipo de pareira que nós temos ali, tem bastante sombra, dá para se proteger bem, não é? Agora temos tipo quem tem espaldeira, essas coisas, pega bem mais sol, mas dá para se proteger. A diferença dos trabalhadores que trabalham em parreiras mais domiciliares, mais familiares, que são as tradicionais, que tem a falsa impressão que eles estão protegidos pelas parreiras por ficarem embaixo e mais na sombra, isso não se reflete na exposição aos raios ultravioleta. Tá? Os raios ultrapassam as parreiras e o dano na pele, o risco de câncer de pele no futuro é o mesmo daqueles que estão trabalhando nas videiras em Y e que estão diretamente expostos ao sol. Esse tipo aqui é uma uva para ser vendida in natura. Chama Niagara Rosa. E aqui nós temos outro tipo, seria, vamos ver aqui, essa aqui seria Isabel, é mais para vinho. E começa não no amanhecer, não, logo no amanhecer, uma hora após o amanhecer, até 15 para meio-dia, depois almoça. Então a gente começa pela 1h30, 13h30 por ali, e até um pouco antes do anoitecer. Embaixo da pareira assim não é tão necessário, porque você pode ver, tem bastante sombra, né? Então a gente não usa esse protetor. Muitas das pessoas acham, porque acordam cedo e ainda não tem sol, ou que saem cedo do trabalho e ainda não tem, e já não tem mais o sol, acham que o sol não está pegando a pele dessa pessoa. A pessoa tem que ter consciência que o sol está atrás das nuvens, né? Que o sol está por detrás da parreira e que mesmo a pessoa trabalhando, por exemplo, embaixo de uma parreira e achando que não tem necessidade de se proteger, aquela pessoa está danificando a sua pele dia após dia. E o filtro solar é importantíssimo no sentido de proteger a pele dessas radiações que vão passar, às vezes até, na maior parte, por reflexão. Nem pela incidência direta da radiação, mas pela reflexão. Bate na grama, bate em situações de parede, principalmente, se for clara, reflete muito, 40% já medido da incidência. A vida toda quase. Vivi com meu pai, tinha 12 anos e eu já estava colhendo. E quando meu pai dizia levantemos, nós ia carpinhando todo mundo. Depois eu casei, tive 2 filhos e estou com 65 anos ainda trabalhando. Os agricultores da nossa região de Caxias e arredores são geralmente pessoas de natureza muito clara, pessoas de pele clara, de olhos claros, pessoas ruivas, com sardas. Essas peles são terrenos muito férteis para
surgirem câncer de pele. Essas pessoas cresceram ao ar livre, começaram a trabalhar muito cedo na agricultura e essa pele está recebendo essa irradiação desde a infância, adolescência. Chega uma hora que mais cedo ou mais tarde vai criar algum tipo de dano na pele. A nossa principal preocupação é o câncer de pele. De câncer de pele também que foi tirado, mas coisa não. Eu passo antes de ir para o sol. E daí evita, né? Pouco. Uso o chapéu para não... Manga comprida também. Para quem trabalha nas mais diversas atividades que tem um contato constante com o sol, com esse sol terrível, maravilhoso pelo sentido da vida, mas terrível pelo efeito da radiação. Muito forte, muito mais forte que os outros anos. A roupa tem que ser adequada. Normalmente a pessoa às vezes nem utiliza a roupa, deixa o corpo exposto, isso é um risco altíssimo. Existem roupas hoje que têm a capacidade de reter 98% da radiação solar. Isto é muito importante, porque só 2% da radiação em termos de ultravioleta passam à pele. É uma proteção fantástica. Para quem já teve algum problema, é de uso obrigatório. Outro aspecto que o pessoal também, quando trabalha na lavoura, no cultivo, no plantio ou em atividades constantes, coloca um chapéu como proteção. O chapéu protege, sim, mas o que nós temos percebido é que o nível de proteção também desse elemento, ele é efetivo quando apresenta um tecido de proteção interna que faz com que aqueles furinhos que tem no tecido, por onde a radiação passa, ela não consegue mais passar. Então há um bloqueio de 98%. Mas, sim, é obrigatório o uso do chapéu, do boné, formas que protejam o máximo possível o couro cabeludo e parte do rosto. Trabalhar o dia inteiro no sol, em atividades que impliquem a exposição constante, é necessário. É um item de proteção importante. E muitos dos nossos agricultores, infelizmente, não se convencem que o sol tem o efeito acumulativo, que o sol causa o câncer de pele, que às vezes aquela feridinha pequenininha que acha que não é nada, por dentro já está bastante evoluída, formando carcinomas basocelulares, formando principalmente, o mais preocupante, um melanoma, que é um câncer de pele mortal. Lembramos que devemos reconhecer precocemente essas lesões. Essas lesões começam como feridas que não cicatrizam, manchas escuras que crescem, manchas que têm 2 ou 3 cores, pintas marrom com vermelho, marrom com preto, ou pintas enegrecidas, ou então aquela pintinha que era muito pequena e cresceu de uma hora para outra, ou aquelas pintas então que começam a coçar, que começam a doer, que começam a sangrar. Tudo isso a pessoa deve estar muito atenta. Qualquer coisa na sua pele de diferente, que não cicatrize em 20 a 30 dias, deve procurar um bom dermatologista. Além da proteção solar na forma do protetor solar, a gente tem que lembrar que o uso da roupa adequada, de mangas longas, tecidos leves, chapéu, óculos de sol, tudo isso faz parte da proteção solar. O olho também ele deve ser protegido contra a radiação, porque além do problema da pele, o sol também envelhece e altera a função ocular. Que nós temos notado que o índice de ultravioleta no verão tem aumentado a níveis extremos. O que isso implica? Implica na maior incidência da radiação ultravioleta tipo A e tipo B. E essa incidência sobre a pele é cumulativa, ou seja, aqueles raios que nós vamos absorver ficarão com nós para o resto da vida. E esse efeito cumulativo vai se somando ao longo do tempo até que, em determinada situação, momento, aparecem danos. Hoje trabalhar no sol, como ontem ali, não é fácil. Eu vi que não é fácil. Em 5 minutos você está lavado de suor. No solão, né? Porque não tem ar-condicionado aqui embaixo, né, da parede. Quem trabalha sob o sol, não só o agricultor, tem que ter cuidados redobrados com a pele. Então não é só o agricultor que tem que usar o protetor solar, a roupa adequada, o chapéu, o óculos. Todo mundo que trabalha ao ar livre. Lembramos das pessoas que trabalham na construção civil, que o protetor solar deve ser usado, não só no verão, uso contínuo, e quanto maior a exposição, maior o cuidado. As pessoas do interior, às vezes, até deixam de utilizar o filtro solar por uma questão até cultural.
O produto, segundo o que se tinha de memória, é de difícil espalhabilidade, aquele produto que fica grudando. Então as pessoas criam uma certa resistência. Hoje nós temos produtos que têm uma espalhabilidade fantástica, um sensorial agradabilíssimo, filtros solares de última geração que fazem a sua recuperação à medida que vão pegando sol, diferente dos antigos que se degradavam com o sol. Então é uma mudança muito grande tecnológica. Isso implica em produtos de melhor qualidade, de melhor sensorial. E pensando em termos de custo, o que se pode ter em termos de acessibilidade econômica? Na farmácia de manipulação pode-se fazer quantidades maiores, ou seja, uma embalagem econômica, bem diferente daquela que se encontra no mercado, que são 120 ml, no máximo 200 ml por unidade. Mas pode-se trabalhar ali na faixa da embalagem de quilo, onde o custo fica bem acessível e o mais importante, trabalhando com filtros de última geração, ou seja, produtos com altíssima qualidade de eficácia e de eficiência. E é importante isso, porque a gente percebe que a aplicação feita, ela dá resultado. Não se sente a pele queimar, não se sente aquelas sensações de um produto que não tem a efetiva proteção. Hoje em dia, não é desculpa de não usar o protetor solar por questão da cosmética. Muita gente não usa por achar que o protetor solar é gorduroso, fica com uma textura pegajosa na pele, por questão de dar acne e oleosidade. Atualmente, os protetores solares evoluíram muito em questão de sensorial, em questão de toque, em questão de qualidade. Muitos deles estão incorporados a maquiagens, muitos deles estão em forma de loções leves, em gel, existe a versão em spray. O ideal é que se repasse a cada 2 ou 3 horas em período de exposição solar, em período que a pessoa está ao ar livre, mesmo que aquele dia não tenha o sol intenso do verão. Outra desculpa que as pessoas dão para não usar o protetor solar é a questão do preço. Realmente, antigamente era um produto bem mais caro, não se tinham tantas marcas no mercado, mas atualmente a gama de marcas aumentou muito. Existe uma concorrência muito grande entre os laboratórios farmacêuticos e os preços estão bem mais acessíveis do que foram. Atualmente também temos as opções de protetores manipulados, que também têm uma qualidade muito boa. Esses profissionais, essas pessoas que trabalham dia a dia, têm uma condição de proteção e principalmente de prevenção. É aí onde se faz verdadeiramente qualidade de vida. E assim pode-se trabalhar os riscos da atividade, a orientação, a educação, porque é com a educação que a gente muda hábitos de vida, que a gente muda paradigmas e as pessoas melhoram seus costumes e têm uma nova condição de vida. Esse é o grande objetivo. Até tem um material feito uns 10 anos atrás sobre filtro solar, que virou uma commodity a nível de educação, passado no mundo inteiro, aonde diz que você pode prescindir de tudo, menos do filtro solar, em termos de prevenção de pele e de vida.